Olá, fique ligado no Ministério Público em Ação, o seu programa sobre direitos e cidadania. Neste mês de junho comemoramos o Dia do Meio Ambiente e o Dia da Ecologia e apresentamos para você um programa especial sobre o tema, começando com uma entrevista com o jornalista Ernesto Palha, que fala de suas experiências no jornalismo ambiental e do papel da mídia na defesa do meio ambiente. Lixões, um problema que se espalha por todo o Brasil e também pelo Tocantins. Conheça a ferramenta do Ministério Público que reúne todas as informações sobre esse assunto. Maus tratos contra animais. Saiba mais sobre esse tipo de crime. Conheça também o Radar Ambiental, um espaço online que traz informações detalhadas sobre desmatamentos e queimadas no Tocantins. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Sabe onde você pode encontrar detalhes sobre desmatamentos e queimadas em cada uma das 139 cidades do estado? No aplicativo MPTO Cidadão, dentro do painel Radar Ambiental, um projeto premiado nacionalmente do Ministério Público do Tocantins. Confira VT sobre o tema. O Ministério Público do Tocantins inovou os métodos de combate às queimadas e aos desmatamentos ilegais com um projeto que vem chamando a atenção da imprensa nacional. Trata-se do Radar Ambiental, painel de monitoramento de queimadas e desmatamentos ilegais. O projeto utiliza tecnologia e dados técnicos para mapear as queimadas, incêndios florestais e desmatamentos ilegais em todo o território estadual, identificando os infratores e verificando os casos de reincidência. Além disso, o projeto Radar Ambiental inclui outras estratégias, como a produção de peças técnicas para orientar a situação das promotorias de justiça, o que tem levado ao ajuizamento de ações e à assinatura de acordos para a reparação dos danos ambientais. Também é realizado o compartilhamento de informações com órgãos federais e estaduais de proteção ambiental, levando à aplicação de multas e ao embargo das áreas desmatadas ilegalmente. Por seu ineditismo e seus resultados, o projeto Radar Ambiental está servindo de modelo para as outras unidades do Ministério Público brasileiro e, em breve, contribuirá para a preservação dos recursos naturais também em outros estados. Confira agora uma entrevista com o jornalista Ernesto Palha. Em passagem pelo Tocantins, ele conversou com a gente sobre o papel da mídia na conscientização e na proteção ambiental. Hoje, pela primeira vez, o nosso entrevistado é um jornalista, Ernesto Palha, que veio ao Tocantins a convite do Ministério Público para participar da 7ª edição do Prêmio Ministério Público de Jornalismo, onde ministrou a palestra sobre o papel da mídia na conscientização e proteção ambiental. Esse é o tema também da nossa entrevista. Nascido em São Paulo, Ernesto Palha tem 45 anos de carreira como jornalista, grande parte como repórter da TV Globo. Foi correspondente internacional em Londres, cobriu guerra, participou de grandes momentos da política nacional e mundial e há alguns anos volta o seu olhar para a área ambiental. Seja bem-vindo, Ernesto, ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É uma honra estar aqui no Tocantins e falando para vocês. Ernesto, em tantas andanças e tantos anos de carreira, você se tornou uma testemunha das transformações, dos impactos do aquecimento global. Gostaria que você comentasse como foi sua experiência na Groenlândia. Olha, a Groenlândia foi um privilégio ter podido ir lá 3 vezes, né? Fui em 1995, século passado, né? Não faz tanto tempo assim, mas é século passado. E depois voltei em 2007, né? 12 anos depois, e voltei agora em 2023. E a primeira vez a gente foi para registrar uma curiosidade, que era uma curiosidade muito rica, muito interessante, antropológica, tal, que era o ritual dos caçadores inuí, que é o povo que mora lá, ao final de cada inverno, que pode ser um período de 4 meses de escuridão, normalmente temperaturas até 40 negativos,
Quer dizer, vocês aqui estão acostumados no Tocantins com 40 positivos. Eles são os tocantinenses da Groenlândia, do gelo, né? Então, eles, quando acaba o inverno, a primavera começa a trazer de volta a luz do sol e trazer animais que eles podem caçar. Mas esse ritual, a gente foi lá para registrar e viajamos durante 11 dias, né, acampando no gelo, 10 noites de acampamento, eu contei cada uma delas. Uma aventura, né, com temperaturas na primavera de até menos 35. Ah, mesmo, clima mesmo. Dormindo assim, acampado sobre o mar congelado, né? E a gente conseguiu viajar assim por cerca de 400 quilômetros. Né? É uma distância como se fosse assim de Santos ao Rio de Janeiro, né? Pegar Rio Santos, só que sobre o mar, sobre o gelo. E puxando com trenós puxados por cães. Né? Então eles iam viajando pela beiradinha do gelo, os animais, por conta da chegada da primavera, eles se aproximam e eles usavam aquela banquisa de gelo como uma plataforma a partir da qual eles podiam acampar, viajar e caçar. Caçavam narval, que é um tipo de mamífero marinho muito interessante, que tem um dente único, ele inspirou as lendas do unicórnio, inclusive, né? Urso polar, peixes, tudo que houver, focas, morsas, enfim. Aí nós voltamos em 2007, 12 anos depois, na mesma época. Final do inverno, começo da primavera. E já percebemos uma diferença. Eles já tinham nos alertado, olha, não dá para refazer aquela viagem. Talvez seja um fenômeno dos 2 últimos anos, tal, mas o fato é que o gelo está bem mais fino. Falei, qual é a diferença que isso faz? Você não consegue viajar com segurança por cima do gelo. A pessoa não consegue chegar na beiradinha do gelo com segurança para caçar. Então, eu falei, então vamos lá. Agora nós vamos para mostrar que aquilo que a gente mostrou no passado já não está sendo mais viável. E já estava bem clara a influência da mudança climática global. A gente tinha vivido aqui no Brasil a Rio 92, que foi a conferência do clima, né, promovida pelas Nações Unidas, e a gente já estava com tudo isso bem claro para nós, né? Então, quando a gente chega em 2007, já está percebendo a mudança acontecendo. Em 2007, nós viajamos 3 dias, acampamos 2 noites, e no meio da madrugada, da segunda madrugada, a gente teve que sair correndo porque começou a soprar um vento, o gelo era fino, ameaçava rachar. Né? Porque você imagina, você está numa ilha de gelo sobre o mar continua se mexendo por baixo. Né? Como a camada de gelo é mais fina, ela pode romper a qualquer momento e a gente que está acampado no gelo afundar. Isso é morte, dificilmente alguém escapa disso. Muito bem, aí voltamos agora em 2023 e aí foi ainda pior. A gente viajou 8 horas sobre o gelo e já chegou ao ponto em que começou o degelo. Né? E aí a gente acampou e na tarde do segundo dia já tivemos que sair correndo de novo, pelo mesmo motivo. Porque agora, inclusive, o tempo está mais imprevisível. Essa é uma característica da mudança climática global, né? Não só lá na Groenlândia, mas no mundo inteiro. Sobre isso eu queria que o senhor comentasse. Será que a população entende que o derretimento das calotas polares, do gelo na Groenlândia, é um fato só local de lá, longe do Brasil, que é um país tropical e tal? Isso afeta a gente também, né? Com certeza, está tudo conectado, né? A gente mora no mesmo planeta. É como se a gente estivesse numa piscina, alguém faz uma marola na outra ponta, ela vai chegar na gente. Pode chegar atenuada, pode chegar depois de algum tempo, mas eu encaro esse povo inuí, os caçadores, que a gente chama de esquimós, né? Eu considero esse povo os sentinelas avançados do clima. Esse pessoal está vendo hoje o que nós vamos viver daqui amanhã, depois da manhã, né? Eu acabo de ver um estudo
de 3 pesquisadores alemães que me deixou muito assustado, porque eles fizeram um estudo de dados de chuva e de temperatura dos últimos 40 anos em mais de 1.600 cidades do mundo. Então, ao invés de falar só em aspectos globais, eles falam dos aspectos locais da mudança climática, mas eles extraem disso uma previsão que é muito preocupante. Eles falam que dentro de 26 anos, ou seja, em 2050, eu não vou estar por aqui, mas você vai estar, muita gente, nossos filhos, nossos netos estarão por aqui. 2050 é o ano que eles dizem que o mundo terá perdido 19% da sua renda por causa do aumento da temperatura e do aumento das precipitações. Quer dizer, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul tende a se replicar mundo afora. E isso tem a ver com a Groenlândia. A Groenlândia é a maior reserva, tem a maior reserva de água doce do mundo, em forma de gelo. A Groenlândia é uma grande ilha, né? Dizem que é a maior ilha do mundo. Os australianos questionam um pouco isso, mas a Austrália é um continente, é a Oceania, né? Uma grande ilha, mas é imensa, enquanto que a Groenlândia é menor, apesar de ser muito grande também. Mas ela é uma ilha propriamente, você consegue contorná-la navegando. E lá o gelo está derretendo. Gelo que tem milhares de anos, tem lugares onde o gelo tem 3.000 metros de profundidade, e esse gelo já começou a derreter. Eles estão perdendo bilhões de toneladas a cada verão que passa. E não repõem. Essa é a questão. Sempre houve verão. Sim. O verão sempre foi mais quente. E derretia uma parte do gelo. Mas a maior parte do gelo permanecia congelada e no inverno congelava por cima de novo. Isso fez com que essas camadas pudessem atingir 3 quilômetros de espessura. Hoje em dia a gente está vendo isso aí, a cada ano descongela mais e recongela menos. E isso escorre para o mar. O mar aumenta de volume, aumenta o nível dele. E isso vem bater na costa do Brasil. O Brasil tem 8.500 quilômetros de litoral. 30 milhões de brasileiros vivem à beira-mar, pelo menos. 100 milhões vivem numa faixa de 100 quilômetros da praia. Que também é afetado. Todo mundo é afetado. Então, assim, vocês aqui no Tocantins, que vivem em grande parte, a economia é movida pelo agronegócio, o agronegócio é muito afetado pela mudança climática. E o Brasil vive hoje um momento até próspero de economia por conta do agronegócio. Então nós temos que olhar para isso. É a nossa atividade que está sendo colocada em risco. Em maio recente, o mês ficou marcado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? O senhor acredita que o brasileiro entendeu essa tragédia como um fato natural ou compreendeu que são efeitos das mudanças climáticas? Olha, eu espero que sim, eu espero que nós tenhamos a sensibilidade e a frieza para perceber que o clima está mudando. Vamos tirar a política do meio, eu sei que esse é um tema que acaba atraindo discussões políticas, mas vamos tentar afastar essa questão, crenças políticas, ideológicas, vamos pensar na evidência, no fato. Basta olhar para o Rio Grande do Sul que nós veremos o que está acontecendo. E veremos que isso ao mesmo tempo, o calor que está acontecendo no Sudeste, no Centro-Oeste. São Paulo, de onde eu sou, onde eu vivo, era raro você ter temperaturas acima de 26, 27 graus. Agora nós acabamos de passar 2 a 3 semanas de temperaturas acima dos 30 graus. Né? E essa bolha de calor que estava em cima de São Paulo é que impediu ou concentrou as chuvas em cima do Rio Grande do Sul. No clima está tudo interligado, né? E agora, o que eu vejo assim de possibilidade primeiro, os cientistas falam, nem tudo é só catástrofe. Eu acho que essa mensagem é importante. A gente não pode criar um clima de catástrofe sem solução, né? Infelizmente, a ciência ainda não tem resposta para todos os desafios da mudança climática. Mas já tem algumas. Segundo o painel intergovernamental da mudança climática, os cientistas do IPCC, são cerca de 600 no mundo inteiro, gente de ponta, né, de alta pesquisa, esse pessoal diz assim, já existe tecnologia para reduzir em 50% a poluição ou as emissões de gases que acabam
esquentando o planeta. Então, isso é boa notícia. Quer dizer, já existe a tecnologia. Nós aqui no Brasil estamos bem posicionados. Nós temos uma indústria de combustível que vem de origem agrícola, que é o álcool, perfeitamente estabelecida. Nós temos uma frota que grande parte é flex. Então, nós estamos bem nisso. A gente precisa acreditar mais nisso e investir mais, né? Agora, 30% da nossa produção de gases vem da produção de alimentos. Então, aí vai ser difícil mexer. Então, quem vai querer mexer na produção de alimentos? Isso encarece a comida na mesa da pessoa, do cidadão, do brasileiro, né? Isso acaba pesando mais para o mais pobre. Então, é difícil você mexer com esses 30%. Mas os outros 50%, você tem como mexer. E aí tem os 20% que a gente pode também prestar mais atenção e ter consciência de que tudo que a gente consome, tudo que a gente come, como a gente se desloca pelas cidades, o meio de transporte que a gente usa, tudo isso, a calça jeans que a gente compra, né, usa dezenas e dezenas, centenas de litros de água para ser produzida, né? Então, nós não podemos achar que a gente, estamos aqui, alheio, né? A natureza é nossa escrava e nós aqui vamos usar todos os recursos e dane-se, como se não houvesse amanhã. Porque daqui a pouco essa profecia vai se autorrealizar. Não haverá amanhã. Né? Porque o que vai acontecer? A Terra não vai acabar. O planeta Terra está aí há milhões de anos e vai seguir. Né? Nós aqui é que nós vamos acabar. Nós é que vamos deixar de ter um planeta habitável para nós. Ernesto, qual que é o papel da mídia na conscientização e proteção ambiental? Olha, eu vou usar uma frase que eu ouvi recentemente do professor Paulo Artacho, físico, professor emérito da Universidade de São Paulo e membro do IPCC, que eu mencionei há pouco. Ele me disse o seguinte, falou: Ernesto, a ciência fez a sua parte. Nós já constatamos, medimos e percebemos a mudança climática global e já apontamos soluções para ela. E estamos procurando outras soluções. Precisamos ganhar tempo, porque o processo está se acelerando. E agora é a vez da mídia, ou dos comunicadores, dos influenciadores, que hoje a mídia cresceu, não é só feita dos grandes veículos, ela é também feita de muita gente que tem milhões de seguidores nas redes e tudo mais. Então é importante que a gente comece a passar essa mensagem, né? Que a gente possa levar a notícia com seriedade, com base científica, né? A notícia verdadeira, sem catastrofismo e também sem negacionismo, sem tentar tapar o sol com a peneira, porque esse sol vai ser muito forte. A gente não vai conseguir tapar o sol com a peneira. A gente precisa passar adiante a informação e encontrar a linguagem para convencer aqueles que ainda duvidam. Porque eu fico perplexo. Uma grande parcela da população. Eu fico perplexo diante do negacionismo, de pessoas que dizem, não, isso aí é conversa de comunista, esquerdista, vermelho. Desculpa, não é. Não é. Isso é conversa de cientista. E os cientistas chegam sempre aos mesmos resultados, independente da sua crença, se é católico, evangélico, se é ateu, se é comunista, se é fascista, não interessa. Os fatos devem prevalecer. E aí as pessoas têm que tentar, como eu disse, repito, separar a discussão política e perceber que existe uma mudança em curso para a qual nós vamos sim ter que discutir política, não há dúvida. Passa por aí. Passa por aí também, não adianta negar a evidência. Mas assim, vamos primeiro constatar o óbvio. A partir daí a gente concorda que tem um problema. Aí podemos discordar nas soluções, mas vamos ter que conversar. Mas essa responsabilidade da mídia com a informação repassada tem uma importância ainda maior diante dessas complicações, né? dessa divisão política, a quantidade de pessoas na internet como fonte de informação, como emissor, e com a quantidade de desinformação sobre o clima, né? Sobre o tema. Como combater isso? As fake news, teorias da conspiração? Eu acho que é muito difícil, infelizmente, né? As pessoas têm que botar a mão na consciência, né? Como se diz popularmente, e perceber que
prejudicam, causam grande dano, né, à coletividade. Eu sei que é difícil fazer esse tipo de apelo para quem tem um projeto pessoal ou para o seu grupo, um projeto político que se baseia no ódio, na divisão, no confronto, na polarização. Então é muito difícil, né? Segundo os especialistas em comunicação, essas situações de catástrofe que mobilizam a opinião pública é o lugar onde os pescadores de águas turvas vão lançar os seus anzóis. É justamente quando está todo mundo preocupado, né? Eu estava vendo aqui recentemente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Terrível, né? De alguém inventando histórias de crianças abandonadas em abrigos ou desabrigadas, sem seus pais, com foto, com dados, e aí o Ministério Público do Rio Grande do Sul, assoberbado já pela situação, teve que correr atrás. Cadê essas crianças, né? Perderam 2, 3 dias de trabalho, de energia, com uma mentira. Não existem essas crianças, não existiram. Ao custo disso, né? Então, é isso que acontece, né? Você tem gente, também houve notícia de gente que estava desassistida em hospitais, em corredores de hospitais. Vai lá um grupo militar de médicos tentando socorrer, chega lá, não existe. É mentira. Arrecadações falsas, né? Golpes. Então, o que essas pessoas lucram com isso? Elas lucram com indignação legítima. As pessoas ficam indignadas quando ouvem uma notícia dessa, falam, isso é um absurdo, nós precisamos fazer alguma coisa. Ou então, ninguém está fazendo nada. E é falso. A gente está vendo as autoridades com limitações, com dificuldades, os quartéis inundados, hospitais inundados, escolas inundadas. Isso tudo aconteceu de verdade, né? E mesmo assim, esses setores de serviços públicos tentaram fazer o melhor, né? Então, quem vai inventar histórias nesse ambiente só prejudica todo mundo, né? Talvez tenha algum benefício pessoal, mas que eu acho que essa pessoa não pode dormir em paz à noite, né? Botar a cabeça no travesseiro e saber que criou essa cisânia, como se dizia antigamente, né? Criou tanta divisão, não é possível que a pessoa tenha sucesso, né? Infelizmente, a gente sabe que há uma ala da política que funciona assim, mas eu espero que a opinião pública perceba, né? E não se deixe conduzir, manipular dessa forma. Perfeito. Ernesto, queria dizer primeiro que é um grande orgulho para mim, como jornalista, poder bater esse papo com você aqui. E para a gente finalizar essa entrevista, você é reconhecido internacionalmente por grandes coberturas no Globo Repórter, por séries como o Globo Mar. De onde surgiu esse interesse pelo jornalismo ambiental? Olha, foi de certa forma acidental, digamos. Eu sempre gostei de divulgação científica, né, que é uma área do jornalismo que é pouco conhecida, talvez, do público, mas que a gente, a ciência usa bastante o jornalismo, e o jornalismo vai à academia, vai aos laboratórios, vai às escolas, às universidades, e usa muito a palavra do pesquisador, do cientista, porque é uma forma mais segura de divulgar notícias corretas, né? É óbvio que a imprensa erra, né? Todo mundo erra e a imprensa erra, mas a imprensa tem mecanismos profissionais, tem gente que estudou para isso, que se preparou, tem técnicas, então a gente erra um pouco menos. E uma das maneiras de divulgar informações corretas é a gente ir buscar essa informação em fontes sérias. Os cientistas regularmente produzem conhecimento, também podem se equivocar, mas isso a gente percebe que eles têm métodos muito mais seguros. Eles têm o tal do método científico, que é algo que quem não conhece deveria se informar para saber que quem faz uma afirmação no ambiente científico está sujeito à análise dos seus pares, a verificação, a crítica. Então, a divulgação científica é algo muito interessante, muito importante para o jornalista. Há uma dificuldade. O cientista fala a língua de cientista. O cientista, obviamente, está acostumado com outro vocabulário. Então, é aí uma missão do jornalista que cobre essa área traduzir. É a mesma coisa com o meio jurídico, né? É a mesma coisa com tantas outras áreas que utilizam um vocabulário muito específico.
Então a gente tem que ter um certo preparo para lidar com isso. Mas aí aos poucos também eu fui percebendo que a área ambiental, a gente podia fazer um cruzamento de ciência com viagens interessantíssimas, conhecer lugares incríveis, conhecer animais impressionantes, poder viajar pelo mundo, conhecendo um pouco mais do nosso planeta, da natureza, né? Então isso foi um caminho natural. E aí começa o grito, né, o alerta da emergência ambiental. Então, caramba, se faltava alguma coisa, né, basta você ter filhos para você começar a prestar atenção no futuro. E o futuro está nos colocando alguns grandes desafios que nós devemos encarar como jornalistas, como consumidores de notícia, como cidadãos. Os brasileiros conheceram o mundo muito através de suas reportagens, né? E gostaria de agradecer demais a sua participação em nome do Ministério Público. Acho que é uma honra para a gente receber um profissional do seu calibre aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estou muito honrado. Eu considero o Ministério Público a verdadeira casa da defesa dos interesses populares, né? Então, é muito bom estar aqui e perceber o interesse do Ministério Público nessa temática que é fundamental. Obrigado. Obrigado. E a gente fica por aqui lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, ligue no Ministério Público no número 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720 ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão e faça sua manifestação pelo link da ouvidoria. Representantes dos povos indígenas Craô, Pinagé e Carajá-Javaé apresentaram ao Ministério Público do Tocantins uma série de demandas críticas que afetam diretamente seus territórios. Durante o encontro, realizado como parte das ações do projeto MP Protege, os participantes destacaram desafios significativos enfrentados pelas escolas locais, incluindo problemas no fornecimento e qualidade da água, infraestrutura precária, falta de transporte escolar adequado e carência de profissionais. Além disso, foi mencionada a falta de manutenção nas estradas e pontes, o que dificulta o acesso adequado às aldeias, afetando o transporte diário e a entrega de serviços essenciais. Todos os relatos foram registrados e estão sendo analisados para que as medidas necessárias sejam tomadas. Ainda no mês de maio, o MPTO, por meio do Núcleo Maria da Penha, realizou reunião com representantes da comunidade LGBTQIAPN+, com o objetivo de proporcionar atendimento humanizado e garantir os direitos das mulheres transgênero. Foram definidas ações de capacitação para os profissionais responsáveis pelo atendimento dessas vítimas, bem como identificadas as portas de acesso aos serviços de proteção utilizados pelo grupo. O MPTO também qualificou mais de 400 agentes de saúde de Palmas para que possam colaborar mais efetivamente com as notificações de casos de violência na capital. Eles também receberam orientações sobre como encaminhar as vítimas a serviços de acolhimento, como o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos, o NAVIT. Uma noite de celebração ao jornalismo e ao trabalho da imprensa na defesa da cidadania. Assim, foi a entrega do 7º Prêmio Ministério Público de Jornalismo. Confira. Uma noite de celebração da excelência do jornalismo na defesa da cidadania. Foi assim a cerimônia de entrega do Prêmio Ministério Público de Jornalismo. Ao longo de 7 edições, foram inscritos 241 trabalhos e entregues R$242 mil em premiações a 91 finalistas. Tudo isso com um único objetivo: reconhecer o trabalho dos profissionais de comunicação na cobertura dos fatos. Que é uma forma de incentivar o jornalismo que contribui para a formação das pessoas, que contribui para a boa informação e contribui para a cidadania. O convidado especial desta edição foi o renomado jornalista Ernesto Palha, que trouxe reflexões importantes sobre o papel fundamental da mídia na conscientização e proteção ambiental, destacando os desafios cruciais como as mudanças climáticas e a preservação dos recursos naturais.
sem dúvida nenhuma, o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento de uma instituição tão importante quanto o Ministério Público, né, que é a defensora do interesse público, né, unido com os defensores também do interesse público, que são os jornalistas, os veículos de comunicação. Acho que um prêmio como esse é fundamental para manter acesa essa chama aí da vontade de levar adiante a mensagem. Os trabalhos premiados abordaram temáticas como a defesa do meio ambiente, cidadania, educação e saúde, que são áreas de atuação do Ministério Público do Tocantins. E os troféus foram entregues não apenas aos vencedores, mas também às pessoas que contribuíram de alguma forma para fortalecer o trabalho jornalístico. A promotora de justiça Isabelle Figueiredo foi homenageada como promotora amiga da comunicação, enquanto Ernesto Palha foi reconhecido pelo importante tema abordado em sua palestra. O 7º Prêmio Ministério Público de Jornalismo foi marcado por uma grande presença de jornalistas e profissionais da comunicação tocantinense, confirmando a credibilidade de uma premiação que reconhece a divulgação de informações de qualidade e a defesa dos direitos do cidadão. Maltratar animais é crime. Saiba o que diz a lei sobre esse assunto. Maltratar animais é crime no Brasil. A Lei de Crimes Ambientais diz que quem pratica abuso, maus tratos, fere ou mutila animais pode ser condenado a pena de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa. Isso vale para qualquer tipo de animal, doméstico, silvestre, nativo ou exótico. Uma lei recente aumentou a punição para os casos de maus tratos contra cães e gatos, podendo a pena chegar a 5 anos de reclusão, mais multa e proibição de manter a guarda do animal. Pode ser punido quem mantém animais em lugares anti-higiênicos e sem entrada de ar e de luz, quem não fornece a alimentação necessária, quem obriga os animais a trabalhos excessivos ou quem golpeia, fere e mutila, entre várias outras situações. Casos de maus tratos podem ser denunciados ao Ministério Público do Tocantins. Para isso, ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. Apesar do prazo quase esgotado, a maioria das cidades do Tocantins ainda não extinguiu seus lixões. Saiba mais. Lixões, sinônimo de contaminação do solo e da água, de poluição do ar e da causa de doenças. A substituição dos lixões por aterro sanitário é uma obrigação legal, mas grande parte das prefeituras está atrasada. O prazo para as cidades com até 50 mil habitantes se adequarem é 2 de agosto. Mas no Tocantins, somente 18 municípios fazem uso de aterros sanitários e 121 ainda utilizam lixões. As informações sobre a situação de cada um dos 139 municípios tocantinenses podem ser conferidas no painel de monitoramento da gestão dos resíduos sólidos, disponível no portal mpto.mp.br, no link Radar Ambiental. Na ferramenta também é possível saber quais são as 79 cidades que possuem planos municipais de resíduos sólidos e de saneamento. E também ter acesso a orientações técnicas e a todas as informações sobre o que o Ministério Público vem realizando na área como parte do projeto Chega de Lixão. Ministério Público do Tocantins. Há 35 anos, conectando você com seus direitos. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.